E aí agora eu vou ter que perguntar uma coisa para você, que é o seguinte: você gosta do home office? Como foi a questão do home office na pandemia? Melhorou o ócio criativo? Olha, eu gosto do home office assim. Eu sempre fui um professor e sempre gostei de estar em sala de aula. Então, para mim, durante o difícil período da pandemia, eu dava aula desse computador que eu estou aqui com você. Inclusive, eu tive que comprá-lo porque o outro parou de funcionar e a gente estava tendo aula e trabalho aqui em casa. Eu, minha esposa e o meu filho ao mesmo tempo. Então, cada um tinha que estar conectado aqui num canto da casa. Então, assim, foi muito difícil não ter a presença do aluno e a sala de aula para caminhar. Agora, em outros aspectos, durante a pandemia, eu consegui escrever muito. Então, eu estou terminando agora um livro que é o PPP, né, Política, Pandemia e Ponderações, que eu escrevi com artigos, e num dos artigos eu falo do home office, e ali eu recupero um autor que faleceu no último sábado e que é uma referência na sociologia do trabalho, que é o Domenico De Masi. E ele foi um sociólogo italiano, né, que teve realmente um trabalho incrível. Eu queria que você trouxesse para uma geração que não conhece o que representou esse sociólogo, né, italiano, o porquê que ele é tão reverenciado. O Domenico De Masi, de fato, ele morava em Roma, ele foi professor e pesquisador da Universidade La Sapienza, em Roma, né? E, além de tudo, ele criou uma escola a respeito de gestão das organizações, e o foco dele, primordial da vida dele, foi o estudo do trabalho. O trabalho, ele é uma categoria fundamental para a sociologia, porque nós somos o que somos, vivendo em sociedade, especialmente por conta da importância do trabalho. Então, os autores clássicos da sociologia do século XIX, o Emile Durkheim, né, ele escreve um tratado de sociologia tentando entender a divisão do trabalho em sociedades simples e sociedades modernas, que eram as sociedades industriais que estavam ali nascendo e ganhando força. O próprio Max Weber faz uma discussão a respeito da ética do trabalho para católicos e protestantes. E o Marx vai falar do trabalho em duas dimensões: o trabalho como capacidade de modificar a natureza e de se libertar, o trabalho como libertador, mas o trabalho também, quando explorado a partir das questões das classes sociais, a partir da ideia do trabalho como alienador, como aprisionador. O Domenico De Masi é um dos autores que nos anos 70 e 80 do século passado acompanhava aquilo que se estudava e se percebeu que o mundo do trabalho começava a sofrer uma mudança, especialmente os países mais desenvolvidos, os países capitalistas mais desenvolvidos. Então se percebia que o número de operários, daquele trabalhador com funções manuais, começava a diminuir e aumentava o número dos trabalhadores de colarinho branco, os trabalhadores da burocracia, os administradores, os gestores. E mais ainda, diminuía o papel primordial da indústria na acumulação capitalista, no desenvolvimento da economia, e aumentava a inserção de trabalhadores no setor de serviços. E o Domenico De Masi, lendo esses autores como Daniel Bell e entre outros, né, autores norte-americanos que faziam pesquisas nesse universo, ele percebeu que a tecnologia permitiria com que cada vez mais se trabalhasse menos, e ainda que se trabalhasse menos horas, o trabalho tinha características de tornar-se mais eficiente. E aí o Domenico De Masi começou a perceber que nós nos encaminharíamos para um mundo, para uma sociedade que daria menos importância para o trabalho, no sentido fabril, operário, do século XIX, do século XX, muito mais para uma conjugação de trabalho, estudo e jogo ou lazer. Então, a conjugação de trabalho, estudo e lazer, e o jogo, né, jogar, ter o lazer, seria para o Domenico De Masi o ócio criativo. Num dos livros dele, que é uma entrevista, aquela que o entrevista faz uma discussão ali inicial apresentando o Domenico De Masi, e ela diz que o Domenico De Masi mora num prédio. No quinto andar é a casa dele, no terceiro andar do prédio ele montou a escola dele, a S3 Studio, e que ele olha os melhores e mais bonitos telhados de Roma, e que tem as igrejas ali perto, e o Domenico De Masi costumava dizer que ele era um dos colecionadores milionários sem ser dono de nenhuma das obras de arte, que era só ir à igreja, ele via ali Michelangelo, Caravaggio, entre outras obras lindíssimas. Então, assim, o Domenico De Masi foi aquele que conseguiu
sair de uma vida atribuladíssima de professor e pesquisador e começou a trabalhar em casa. Então ele começou a fazer o seu home office. O último livro dele, O Trabalho no Século XXI, ele faz, eu já percebi ali que era um livro de quase 1000 páginas, ele está aqui na minha mesinha lateral, porque eu usei numa palestra há umas 3 semanas aqui no Mackenzie, mas o Domênico De Masi começou a perceber que seria interessante você poder trabalhar no mesmo ambiente em que você mora, sendo que você evitaria deslocamento, a logística, e mais do que isso, o Domênico De Masi percebeu que ele não precisava viajar e estar fisicamente presente, mas que os cursos, as palestras, os livros e as entrevistas poderiam ganhar o mundo desde que tivesse dentro de sua casa as condições de produzir, mas uma produção que era contemplativa, porque ele gostava de contemplar Roma, onde vivia, e isso alimentava a criatividade. Então a criatividade para ele é essa noção deste ócio criativo, porque a gente costuma, especialmente em países de formação católica, em atribuir ao trabalho muita importância e o ócio como algo pecaminoso, como algo que não deve ser feito de maneira alguma, de maneira que na grande maioria das vezes, a gente pode ter prazer no trabalho e o ócio criativo ajuda muito. Agora, lembrando sempre, ajuda muito aqueles que têm atividades e trabalhos intelectuais. Uma grande maioria dos brasileiros ou de vários países no mundo não avançaram tanto na sua economia a ponto de que todas as teses do Domênico De Masi estejam presentes e sejam confirmadas empiricamente. A gente pode dizer... Não, mas foi muito bom. Inclusive, é uma coisa assim que, pelo que dá para perceber, ele foi um visionário, né, de todo esse processo que a gente está vivendo agora. Inclusive nessa questão da busca da qualidade de vida para além do trabalho, né, que as pessoas estão buscando muito isso hoje em dia, graças às forças do bem. E eu vi que é uma coisa meio bem visionária, né? Nesse sentido, home office, é uma pessoa que está... e a questão, é bom deixar claro, Brando, que a questão do ócio criativo é muito diferente de vagabundagem, né? O ócio criativo é uma coisa muito diferente. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o que é o ócio criativo realmente, né? Tá. Então, para ele, e o ócio criativo seria esta conjugação a um só tempo de trabalho, lazer e estudo. Ele entende que numa sociedade de abundância tecnológica, a gente não precisa trabalhar tantas horas como nos primórdios do capitalismo. O que fazer com este tempo livre? Por exemplo, eu tenho um grupo meu aqui na universidade que está sendo orientado por mim e tem estudado o fenômeno da chamada semana de 4 dias, ou seja, depois do período pandêmico, da fase mais difícil do período pandêmico, muitas organizações perceberam que a produtividade não apenas não caía, como aumentava mesmo com um dia menos de trabalho. Então, assim, a ideia daquele trabalho que precisa ter um supervisor a todo momento controlando em cima do trabalhador começa a perder sentido quando o trabalhador tem a liberdade. E, de novo, não são todos que podem, porque existem trabalhos que exigem a presença física do trabalhador, mas esse ócio criativo seria o quê? Por exemplo, é poder estar no trabalho, escrever um texto, dar uma aula, uma palestra, fazer uma atividade, uma planilha, poder parar um pouquinho, escutar uma música, tomar uma xícara de café, poder caminhar perto do parque de sua casa, ouvir ali os barulhos, os sons, perceber as pessoas, de repente voltar com mais criatividade inspirada. Então não tem nada a ver com vagabundagem. Agora, obviamente, nós estamos falando de um tipo de trabalho que é o trabalho intelectual. O Domênico De Masi estabelece no livro dele 3 momentos de passagem da humanidade em relação ao trabalho. Do trabalho físico para o trabalho intelectual. A esse trabalho intelectual, inclusive, torna-se repetitivo, e do trabalho intelectual repetitivo para o trabalho intelectual criativo. E aí ele vai falando dos escritórios, que os nossos escritórios de trabalho são feios. São todos brancos, com mesas iguais, com cadeiras iguais, parecendo ambientes hospitalares. E ele presta muito atenção no design.
ele presta muita atenção na configuração das fábricas, dos escritórios, levando em consideração a beleza, aquilo que é bonito, aquilo que enche os olhos. Por que que muitas vezes temos que trabalhar ou se trabalha em lugares frios, pouco aconchegantes, com mobiliário horrível? Eu me lembro que quando eu estive na Espanha, na Universidade de Salamanca, cada cadeira, cada sofazinho, além de ser confortável e gostoso, era bonito. Por que que a gente não pode viver e pensando a beleza aliado ao trabalho e fazendo com que a criatividade floresça? Então era uma das ideias do Domênico De Masi, que prestava muito atenção nessa situação organizacional, nesses ambientes de desenvolvimento do trabalho, mostrando que a gente estaria caminhando para uma sociedade em que o tempo livre seria predominante, ao contrário daquelas sociedades em que a vida das pessoas era apenas e tão somente dentro do trabalho. Eu escrevi um artigo durante a pandemia, porque lá na Idade Média, você tinha o local de trabalho, o local de estudo, o local de lazer, né, era tudo na casa, ou muito próximo à casa. Conforme o capitalismo se desenvolveu e nós nos urbanizamos, nós separamos. Então a gente mora num lugar, a gente trabalha em outro lugar e a gente estuda num terceiro lugar, e a gente tem que se deslocar para isso. Quando, de repente, na pandemia, tudo isso volta como na Idade Média, claro, que não no mesmo contexto, porque a tecnologia, a sociedade avançou, mas a gente podia ter, um momento, trabalho, afetividade, carinho dentro de casa, com problemas. Eu me lembro uma vez, Alice, que o Henrique estava comigo aqui estudando, e eu falando com ele, e ele não queria fazer, e ele sendo teimoso, até que eu perdi a paciência, gritei, é assim, você faça. Aí ele virou e falou assim, você grita com os seus alunos? Falei, não costumo, quase nunca, mas você não é meu aluno, você é meu filho, e é muito difícil ser professor do próprio filho, porque a emoção aflora. E eu até escrevi um artigo no Dia dos Professores, com o Henrique no colo e tudo mais, contando essa experiência. Então, o Domênico De Masi costumava trabalhar com essas ideias, de que a vida não precisa ser tratada de maneira tão estanque, a gente pode ter prazer no trabalho, tem seriedade, a gente pode pausar, pode tomar um café, pode conversar com as pessoas, né? E isso é muito importante, esta sociabilidade é muito importante. Muita gente tem resistido, Alice, de voltar para o trabalho presencial, para o escritório. Nos Estados Unidos ou em vários outros países, inclusive essas big techs têm exigido a presença. E muita gente falou assim, não, eu quero um trabalho que me permita mais liberdade e flexibilidade. Em alguns países, especialmente países nórdicos, tem o trabalhador contratado ali por projeto. Se ele, em 3 dias, entregar o projeto, os outros 4 ele faz o que ele quiser, ele vai passear, vai fazer o que ele quiser. Então essa é uma ideia aí de que o trabalho pode ser também uma coisa que nos traga conforto, alegria, e a criatividade deveria estar presente. Claro, eu estou sintetizando de maneira muito grosseira uma obra do Domênico De Masi que vem aí, ele escreveu quase 20 livros, né? E o último livro dele está aqui atrás, se eu soubesse eu deixaria aqui, mas é um catatal de quase 1000 páginas do trabalho no século XXI, e o famoso livro dele, que é o Ócio Criativo. Nossa, perfeito. No fim, Prando, é uma questão mesmo da gente estar sempre em busca do equilíbrio, né? Nada em excesso é muito bom, a radicalização Isso. Não é muito boa, em lugar nenhum, né? Nenhuma camada, nem na política, nem na vida. Então, assim, é perfeita sua colocação, e muito obrigada pela sua participação, que eu acho que o Henrique já está te esperando. Já estou indo lá. Obrigado pelo convite novamente, quero deixar para você, para a equipe técnica aqui que está nos bastidores e para todos os assinantes, o mais forte e cordial abraço. E lembrando que o Domênico De Masi partiu, ele teve uma doença que, quando foi descoberta, já não havia como reverter, foi muito rápida e grave, mas eu tenho certeza que ele fez da vida dele aquilo que ele pregava com o Ócio Criativo. Ele foi alguém que escreveu, foi intelectual público, e eu acho que dar sentido ao trabalho e à nossa existência, eu sei que você e eu, quando a gente fala, vamos entrar ao vivo, vamos discutir tal coisa, não está sendo só burocrático, a gente gosta do que faz, mas a gente sabe que uma maioria dos brasileiros ou dos trabalhadores no mundo não tem esta felicidade e alegria. E aí eu deixo a única coisa que eu falo para os meus alunos: pense muito bem no que você fará e no que você trabalhará, porque trabalhar onde você não gosta e com o que você não gosta é terrível.